Era uma vez. Quando eu era bem pequena, eu não entendia para que tudo aquilo servia. É para Nossa Senhora, é para São Benedito, é para São Judas. Calor, andar, andar no calor. Às vezes demorava para começar, demorava para acabar. A asa incomodava, o sapato às vezes apertava, mas o vestido era muito legal. Então vou começar a história linda dos anjos da procissão em Pindamonhangaba. Meninas, vibrais de alegria, erguendo um canto vivaz, um hino de amor a Maria, excelsa Rainha da Paz. Um hino de amor a Maria, excelsa Rainha da Paz. Eu participava de um grupo de senhoras e fazíamos um trabalho voluntário de costura na casa de uma delas, chamada Roselice. Aí a Roselice, esposa do Morgado, era secretária da catequese e me convidou para preparar as crianças para a primeira comunhão. E quando chegava mês de maio, as crianças entravam à missa à noite com flores para oferecer para Nossa Senhora. No final, tinha coroação, mas tinha uns anjos assim precisando de uma roupa melhor. Paulette, vamos fazer uns vestidos diferentes, plissados, você topa? Eu falei, sim, quero sim, vamos fazer. Eu falei, não sei plissar, nunca vi falar, mas eu gosto de desafios. Pedi para a dona Roselice que eu precisava de um modelo. Ela então conhecia a pessoa e pediu para ela um vestido plissado que a filha já participava da procissão com esse vestido. Era rosa clarinho e já era plissado. Ela me emprestou e qual a minha surpresa que era justamente uma pessoa chamada Maria e que era minha comadre e que eu havia batizado a filhinha dela, chamada Márcia. Flores a Maria, cuja glorificação nesta noite de alegria encheu o nosso coração. Eu sou Maria, como muitas Marias participavam na Igreja Matriz no ano de 1966. Quando foi em 82, né? Aí a gente pensou em fazer uma renovação nos vestidos, que eram apenas de cetim liso. Uma vizinha minha, que morava na mesma rua, perguntou se eu queria adquirir um vestido. Muito bonito, plissado e tudo. Adquiri o vestido. A Roselice, vendo aquele vestido, fomos pensando, o que nós vamos fazer, né? Vamos uniformizar tudo igual e vamos ver quem pode fazer, né? Tá bom. E agora? Aí a comadre se interessou por aquilo e ela começou a batalhar como fazer aquele plissado. Foi assim, fomos atrás de quem pudesse me ensinar e fui parar, então, lá em Taubaté, que era o único lugar no vale, por perto, que fazia plissé para roupas. E chegando lá, qual foi a minha surpresa dela dizer, não, eu só faço saia retinha, saia godê, tinha saído de moda. Eu falei, meu Deus, e agora? Mas, como a gente sabe,
sempre tem uma luz para nos acompanhar. E ela me disse assim, Dona Paulete, eu tenho uma forma aí mais antiga que eu não uso mais e eu posso vender para a senhora. A minha felicidade não tinha tamanho. Por quê? Estava se realizando tudo de acordo. A forma que eu trouxe lá de Taubaté, ela era um material mais fino, tipo o papel sulfite, mais ou menos. Mesmo assim, fui fazer e peguei um vestido de tecido cetim branco para fazer o primeiro, ver se não manchava, se dava certo. Então, seria um vestidinho branco para a minha filha caçula, chamada Sueli. Colocamos na forma, eu e as minhas filhas adolescentes, meus filhos, porque sozinha eu não ia conseguir fazer. A feitura desse plissé requer mais de uma pessoa. Então, fui fazendo, chegou mais mãe com tecido para fazer. A ideia era colorido, chegou verde, chegou azul, amarelo, claro. E no final foi uma surpresa, o Padre Gil ficou encantado com aquilo. O desafio estava lançado e eu estava no meio dele mesmo, e todas nós, né? No terceiro ou quarto plissado, que eu deixei no quintal para tomar o sol e secar, porque secava de 6 a 7 horas, para ficar bem seco, cada um. Aconteceu o imprevisto, coloquei a forma sem o tecido para secar e receber depois de seca o outro tecido para plissar. Aconteceu que caiu no gramadinho a forma e, por acaso, uma cachorrinha que tínhamos, era presa num fio que corria o quintal todo, o fio arrebentou, ela escapou. E quando eu vi, ela já estava se enrolando na forma que estava no chão e estava brincando com aquilo. Rasgou uma boa parte, aí foi aquele sufoco. Fui, peguei a forma, chorei bastante, porque não falei agora como vou fazer, não tem como. Bom, partimos então para Coruputuba, porque lá, fábrica de papel, sabíamos que fazia todo tipo de papel e exportavam até. Vamos correr para lá. Era tudo assim, milimetrado os minutos, segundos. Vamos para lá. Lá a surpresa foi maior ainda. Não posso tirar nem 1 metro daqui para a senhora. Realmente tinha canson, tinha sulfite, tinha a qualidade toda que quisesse, mas já estava tudo embalado, pronto para despachar. Eu falei, tá, então tá bom. Voltamos, pensamos em outra coisa. São Paulo. Então tá, São Paulo direto. Fomos lá. Rua lá das Noivas, de vestidos lindos, maravilhosos para as vitrines, entrava em uma loja, aí dá um endereço para mim, vocês mesmos fazem o plissé. Não, a gente não sabe nem onde faz. Tá. Ia para outra loja, percorremos a Rua São Caetano inteira, até que vi o desenho em papel canson, vários leques plissados, assim numa vitrine de noiva. Aí é nessa que eu entrei e falei, aqui vai me dar o lugar, porque se eles fazem isso, então em algum lugar faz. Aí me deu o endereço certinho, fui no local, falei com o senhor Maurício Plissé, por perto ali, a providência divina sempre presente. Ele falou, entre aqui, a senhora vai ver como que é feito. Tenho a forma do tamanho que a senhora quiser. Eu falei, tá bom. A minha surpresa maior ainda, a minha alegria maior ainda. Ele me disse, não precisa molhar o pano com nada. Quem foi que ensinou a senhora isso? Ele ficou admirado, falou, não, de jeito nenhum. Simplesmente coloque o pano cortado na forma e faça o plissé. Aí eu falei, muito obrigada, vim para casa alegre, feliz, e falei, pode vir quantas mães quiserem, podem trazer. Tinha mãe que trazia para 2, 3 filhas, ou neta ou sobrinho.
Eu falei, pode ser. Meus filhos, adolescentes, ficavam apavorados, né? Nossa, vai dar tempo? Vai. Tirava uma. Tinha noite que era assim, não tinha hora para parar. Apesar de todo, né, de toda a tortura, de toda de todo o pânico que aquilo, o plissé dos anjos causava, né, não sei nas minhas irmãs, mas em mim era um terror, né? O resultado era tão lindo, tão belo, né? O resultado era tão belo que depois que passava toda aquela agitação, porque estava chegando o horário, estava chegando o prazo, né? E tinha mais gente chegando, tudo, e eu percebia que tinha valido a pena ver o resultado, né? Tinha valido a pena cada segundo, cada minuto, cada tortura daqueles detalhes do plissé. Quem fazia as asas era a dona Berenice. A asa eu fazia de arame, depois pregava filó a volta toda, assim, e depois pegava pena por pena. Eu ia chegando assim, punha as pequenininhas, cobria no arame para não aparecer, e depois eu começava pequenininha lá em cima, ia aumentando, e aumentando, e aumentando, até que acabava aqui, tudo igual. Não tinha esse negócio de laço, enfim. E tinha 2 tiras que prendiam, uma prendia aqui em cima e a outra prendia embaixo na cintura, né? Porque a asa ficava inteirinha por fora do vestido. Abigail cantava, Dona Nazaré, organista. E esses cantos sempre eram nas celebrações após a Páscoa, no domingo de Páscoa à noite, no mês de Maria, mês de maio, saía-se a procissão do Divino e as todas de anjo, né, que era uma coisa maravilhosa, encantava os olhos e cativava as outras meninas, né, a participar. A procissão, ela saía da igreja matriz, dava a volta pelo quartel, lá por detrás do quartel, passava na praça, ia até o Largo São José, depois ali, quando chegava ali onde era a Câmara antes, ali virava ali, vinha reto e entrava na igreja matriz pela frente. Sempre pela frente, nunca pelo lado. Sempre de frente. E o final era a padroeira. Eu sou Márcia, tenho 48 anos e fui coroante de Nossa Senhora dos anos de 1979 a 1984. Eu lembro que o meu vestido de anjo era um vestido de cetim e tinha na cor rosa, branco e azul. Eram mais ou menos umas 30 meninas, né, que cantavam nas coroações. E a gente cantava aqui no altar-mor da Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso, ou também os altares eram construídos junto com a imagem. A coroação de Nossa Senhora sempre era um anseio de quase todas as meninas que participavam do grupo. Às vezes acho que tinha até uma disputa, mas não sei. Hinos de flores neste dia, viemos aqui para te ofertar, cheios de amor e de alegria, viemos aqui te coroar. Aceita, ó Mãe, esta coroa, em que se torna o penhor daquela que um dia na glória nos está guardando seu amor. Ser anjo era um momento de muita alegria para a gente, de muita expectativa, com muita alegria, era muito divertido, né? E ao mesmo tempo a gente sentia, pelo menos eu sentia, aquela responsabilidade de ser anjo de Nossa Senhora. Era como se a gente estivesse fazendo uma viagem ao passado, assim, entrando em contato com uma parte da história da cidade, né?
dentro da igreja, a matriz com tanta história para contar. Então aquilo era interessante, pelo menos para mim, me levava para um outro momento da história, da vida da cidade, porque trazia essa coisa da tradição, né? Olha, na época foram muitos vestidos, mas assim, nessa época, bem assim, de começo mesmo e desafio, uns 29, em menos de 18 dias. Foi um desafio mesmo, porque tinha data para o evento. Meio-dia a pessoa veio buscar o último vestido de encomenda e eu parti para o vestido que era o último amarelo da Silvia. E fui para a máquina, fui rezando, fui alegre e contente porque tinha dado tudo certo. E fui, e a Silvia falou, pode ir tomar banho, Silvia, que já estou terminando o seu. Não está terminando ainda, mãe. Falei, estou, pode ir, vamos se arrumar. A outra já estava com o vestido pronto no corpo, a de branco, minha filha, e todo mundo lá participando para 4 horas, 5 horas, ia sair a procissão. Então, precisava estar lá 4 horas, 4h30. 3h30 da tarde, cortei a barra desse anjo amarelo e, por acaso ou não, foi o mais lindo, o amarelo canário, o mais lindo da procissão, por incrível que pareça. Muito lindo. E eu estou contente de poder estar contando essa história muito linda da minha vida. E que muitas crianças participaram, as mães que participavam também. Nossa, foi muito feliz essa época. Muito, muito. E foi assim, então, que a gente se emocionava e era um meio de evangelização. E quando as meninas iam para fazer uma coroação nesse período, os pais iam, as avós iam, as tias iam, as coleguinhas. Ai, eu vou sair de anjo. Então, não tinha uma comunicação como nós temos agora de evangelização, mas era boca a boca, né? Um convidava o outro, então a matriz era superlotada. E todos compareciam. E era uma grande. E as meninas ficavam naquela ansiedade. Quando terminava aquela coroa, puxa vida, agora só está o tempo, né? Para a gente voltar a se reunir. E eu acho isso que foi um tempo maravilhoso. A participação daquele tempo nosso, da comadre Paulette, da Roselice, foi muito bom. Deixou saudade. Muita saudade. Que surjam novas Roselices, novas Berenice, novas Paulette, para que assim a igreja seja mais colorida, mais bonita, no incentivo de esperança, de um mundo melhor, de uma sociedade melhor, de umas mocinhas bonitas. E de tudo que passamos, restam as histórias, os fragmentos, os retalhos de anjos.